a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, e o que foi uma notícia muito bem recebida no primeiro momento, por nós podemos sediar uma Copa, a última tinha sido em 1950, se mostrou uma frustração, né? Porque nós ficamos observando de forma até passiva no primeiro momento superfaturamentos nas construções dos estádios, e enquanto que determinados serviços públicos necessários, como saúde, educação, sempre foram subestimados e desvalorizados. Então a sociedade, ou parte dela, resolveu ir para a rua protestar. E uma frase, um slogan bastante simbólico, reproduzido pelas pessoas, era o de dizer que não ia ter Copa, né? que as passeatas iam cancelar qualquer possibilidade de jogos aqui no Brasil, em função do fato de que o governo, em geral, governa para os seus amigos, né? Eu acho que, em parte, mesmo as pessoas que acreditavam nos protestos, elas resolveram fazer uma espécie de trégua, porque na verdade elas pensavam que, ao entrar em campo, os jogadores vestindo a camiseta do Brasil estariam representando o país e, portanto, deveria haver um certo respeito pela camiseta, né? Agora, eu procurei adotar um outro ponto de vista, a de torcer contra a seleção brasileira, e eu percebi certas reações, né? Como se esse ato fosse antipatriótico. Eu quero tentar justificar que esse ato não é antipatriótico. Ainda que nós tenhamos Copa, eu torço para que a participação do Brasil seja reduzida e curta. Primeiro de tudo porque a gente poderia pensar que os jogadores que estão entrando em campo para representar o país, eles sequer jogam no país. Dos 23 jogadores, eu pesquisei isso, 19 jogam no exterior, na Europa e alguns talvez no Oriente Médio ou na Ásia. Então, e além do fato de que se viu muitos desses jogadores, até o próprio técnico da seleção, emprestando o seu nome, sua imagem, para fazer propaganda para empresas privadas. Em nenhum momento se observou, por exemplo, que esses personagens, né, essas pessoas, elas tenham revertido, por exemplo, o que ganharam em propagandas para instituições sociais, por exemplo. Não se ouviu falar nada disso. Me parece que a maior importância para eles é o que eles vão conseguir para suas próprias vidas. Enfim, se nós falarmos de patriotismo, onde é que está o patriotismo deles? Eu imagino que a vitória do Brasil, se o Brasil fosse campeão do mundo, eu acho que isso é muito difícil, porque a seleção não sei se porque treinou pouco, ela não está à altura, eu acho que não tem capacidade de ganhar a Copa do Mundo. Mas me parece que se nós formos pensar, essa Copa serve quase como uma eventual vitória, né? Quase como um entorpecimento, quase como uma droga. Quando afeta o seu usuário, ele esquece dos problemas, né? Eu acho que é o que antigamente se falava, desde a Roma Antiga, né? Circo e pão, para fazer com que o povo esqueça seus problemas, né? Eu acho que a vitória, portanto, seria quase como você entorpecer o povo brasileiro para que ele não pare para pensar naquilo que realmente importa. De certo modo, também, os próprios políticos aproveitariam uma eventual vitória para talvez até legitimar, viu? Valeu a pena tudo que fizemos, valeu a pena todos os gastos, valeu a pena todo o superfaturamento que a gente observou, né? Aliás, superfaturamento que é um absurdo, porque vamos supor que um edital para a construção de um estádio
faça um orçamento de uns 100 milhões de reais para a construção desse estádio, 100 milhões de dólares. O que acontece no Brasil é que quanto mais perto da inauguração você deixar a obra chegar, a lei parece permitir que se acrescente novos gastos, de maneira que o que antes custaria 100 milhões, perto da Copa acaba custando 200 ou até mais, quer dizer, o dobro ou o triplo, né? Esse tipo de vigarice com dinheiro público poderia ser evitado se a lei garantisse que, não importando se o estádio vai ser produzido 5 anos antes ou 1 ano antes, se deveria respeitar o orçamento. Se foi estabelecido que com 100 milhões de reais ou dólares seriam suficientes para a construção do estádio, esse é o valor que deveria ser cobrado e, portanto, pago com dinheiro público. E mesmo que a empresa construtora rejeitasse, se negasse, eu acho que a lei tem uma força muito maior para dizer, sim, esse é o valor que você vai fazer. E se você não fizer, nós vamos intervir na tua estrutura, na tua organização, para usar todos os recursos que estavam disponíveis para a construção desse prédio ou desses estádios, né? Outro referencial importante para os preços dos estádios deveriam ser os preços praticados no exterior, pelos outros países, né? Por que no Brasil o quilômetro de estrada deve custar muito mais, o dobro, às vezes, do que uma estrada construída nos Estados Unidos, Europa ou na Ásia, né? Então, eu acho que eu estou sendo muito mais patriota torcendo para que a seleção perca do que esses que parecem drogados e felizes com a vitória da seleção brasileira. Por isso eu cunhei essa nova frase, hashtag não vai ter taça, porque eu acho que é muito melhor que o nosso país amadureça com um sofrimento que é inexpressivo, que é a derrota para uma Copa, né, uma competição esportiva, do que então continuar sofrendo de sofrimentos muito maiores, que são o desgoverno, os políticos incompetentes que em geral gerenciam o nosso país, os nossos estados e os nossos municípios.